Boa noite, meus irmãos. Que a graça de Cristo seja com todos, amém? Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Momento de louvor e adoração ao Deus que é fiel, que se encontra aqui nesse lugar. O Deus que conduz todas as coisas. E eu queria convidar vocês para que nós pudéssemos fazer oração ao nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento. Queria convidá-los para que pudesse aí fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, para que nós possamos orar e falar com Deus, e pedir a Deus que nos direciona em tudo que viemos fazer aqui nesta noite, para a honra e para a glória dEle. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque nós temos a plena certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Nós temos a plena certeza, Deus amado, que o Senhor conduz todas as coisas. E nós estamos aqui, Deus amado, porque o Senhor nos concede o privilégio de poder estar em tua presença, Senhor. Quantas pessoas, Deus amado, hoje, nesse dia, Deus, em países onde existe a proibição para cultuar, gostariam de estar no templo, gostariam de estar cultuando ao Senhor de forma livre como nós estamos, e eles não podem, Senhor. E nós nos sentimos honrados, porque o Senhor nos concede esse privilégio de alguns ainda estarmos aqui na igreja, no templo, mesmo com poucas pessoas, tomando todos os cuidados, irmãos acompanhando através da live, Deus. É um privilégio para nós podermos cultuar o Deus que Tu és. Por isso, Jesus, rogamos ao Senhor que conduza esse culto, para que tudo que venha acontecer aqui nesta noite seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, eu queria ler com vocês o Salmo 25. Salmo 25, que é uma oração de Davi, aonde ele roga pelo socorro, pelo auxílio divino. Eu quero ler com vocês até o versículo 5. Na verdade, até o versículo 6. Salmo 25, do versículo 1 ao versículo 6. E nós vamos encerrar lendo o versículo 14. Salmo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: A Ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade, ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Versículo 14 diz: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e aqueles que temem ao Senhor conhecerão a sua aliança. Então, meus irmãos, é esse Deus que nós viemos adorar neste momento, esse Deus que não deixa o seu povo envergonhado, esse Deus que é o auxílio bem presente na hora da tribulação, que eu e você viemos aqui na casa de Deus adorar nesta noite. E nesse momento seremos conduzidos pelo Ministério de Louvor em cânticos espirituais ao nosso Deus. Vamos adorá-lo. Graça e paz, amados, amém? Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor neste momento.
dizer que nós viemos aqui para o adorar, nós viemos para prostrar diante da presença dEle, que só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, né? Que o Senhor esteja assim passeando, né, neste momento, neste templo aqui, e visitando cada um de vocês, enchendo da unção, da graça e restaurando a vida de cada um em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Jesus. Realmente, Senhor, nós viemos neste lugar porque o nosso coração está aqui, Senhor, totalmente para te adorar, para se prostrar diante de ti e para reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai.
louvamos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor fez, por mais uma noite que o Senhor preparou aqui neste lugar, para que viéssemos dar honra ao Senhor, dar glória ao Senhor. Obrigada, Senhor, que nós não precisamos ficar isolados, meu Pai, porque nós temos um Deus que está sempre perto, está sempre junto conosco, Pai. Muito obrigada por esse privilégio de te adorar, de vir à casa do Senhor, de bendizer o teu santo e grande nome, Senhor. Nada nós temeremos, porque o Senhor és a nossa força, Pai, e nós caminharemos e viveremos diante da tua doce e agradável presença, Pai. Então nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Deus, que nós possamos estar firmes nos pés dele, pois é o único caminho, e que em meio a tudo isso que está acontecendo, que nós possamos nos fortalecer em Cristo Jesus, apesar de não estar todos os dias presente na casa do Senhor, que nós possamos ter sede e vontade de ler a tua palavra, de falar contigo em nossos lares, em nossa casa, e ser exemplo para pessoas do nosso trabalho, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso agir, porque somos falhos e cheios de erros, mas Deus, Ele é tão perfeito, que Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas, e mesmo sendo imerecedores de tudo, Ele nos ama e nos perdoa. O que basta é termos um coração verdadeiro, de verdadeiro adorador, e buscar a tua face, e que nós não venhamos desistir em meio a tudo isso que está acontecendo. E eu sei que tudo tem um propósito, eu não sei no final o que vai ser
de fato, mas eu tenho certeza que Deus está no controle. E nós temos que ser firmes, temos que seguir. Não pense em desistir. E ainda que venham as dificuldades, as lutas, isso é normal, porque não há vitória sem luta. E que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus. Deseje de a sala do trono, você e Ele, em casa, de joelhos, no trabalho, em qualquer lugar. Ele nos perdoa, Ele nos ama. Em nome de Jesus, continue firme na presença do Senhor. Aleluias. Deus me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Que cada louvor aqui entoado seja recebido como aroma suave nas tuas narinas. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da tua presença, que o Senhor nos encha de ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha e tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nos prepara, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é gostoso adorar e exaltar e bendizer o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou muito ao meu coração. É um texto extremamente conhecido, mas Deus, Ele me fez aprender algumas coisas preciosas no meu período de oração com Ele na madrugada. E foi um tempo muito gostoso olhar para esse texto e aprender algumas coisas que de fato nos conforta. Então eu queria convidar vocês para abrir aí o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu quero ler com vocês versículos 28 a 30. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Apenas esses 3 versículos, e nós vamos refletir aquilo, olhando para eles, aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. A palavra de Deus diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos sairmos daqui, Deus, edificados. Nós aqui que estamos no templo, e todos os amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando, que eles também possam ser edificados pela Tua palavra. Por isso fala conosco hoje, Deus, não da forma que queremos, mas da forma que Tu queres, Pai. Nós estamos sedentos da Tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, olhando para esse texto, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o tema, a proposta que aceita em sua totalidade muda completamente o rumo da vida. A proposta que aceita na sua totalidade muda
completamente o rumo da vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele nos aponta para uma proposta, para um convite. E nós, muitas vezes, temos a tendência de olhar para esse texto e não entendê-lo de forma completa, ou seja, olhar para o texto e entendê-lo de forma incompleta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que a grande maioria das pessoas, ao ouvirem este convite de Jesus, ou ao falar deste convite de Jesus para as outras pessoas, eles olham apenas para o que Jesus diz, que nós somos convidados a deixar o nosso jugo com Ele. Nós não entendemos ou compreendemos que Jesus também nos diz que nós temos que levar o jugo dele. Então, meus irmãos, por isso que eu entendo que esse é um texto que nós, na grande maioria das vezes, olhamos para ele de forma a analisá-lo de forma incompleta. Mas quando nós prestamos atenção com cautela nesses 3 versículos, nós vamos ver que aqui Jesus faz 2 propostas distintas. E essas 2 propostas de Jesus têm resultados diferentes. E é isso que eu queria que vocês entendessem hoje. A proposta que aceita em sua totalidade muda completamente o rumo da vida. Então, eu quero que vocês olhem para essa proposta, entendendo não apenas como algo que nós podemos ver, apenas que nós vamos deixar o nosso jugo com Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero que nós possamos entender todos os versículos, a segunda proposta que Jesus faz a partir do versículo 29. Agora, meus irmãos, para que nós possamos entender e compreender a proposta de Jesus nesse texto, nós precisamos compreender o contexto. E para compreender o contexto, nós precisamos voltar para o início deste capítulo 11. Porque o início do capítulo 11 vai mostrar para mim e para você que Jesus, ele estava dando uma orientação aos seus 12 discípulos. Jesus havia mostrado para os seus discípulos a forma que eles deveriam pregar o evangelho. E logo após dar essa orientação, o texto vai mostrar que os discípulos de João Batista, que estava preso, chega para Jesus e pergunta: João Batista nos mandou perguntar se o Senhor de fato é o Messias, se o Senhor de fato é o Salvador que haveria de vir. E Jesus olha para aqueles discípulos de João Batista e diz: olha para os sinais que têm sido feitos, para os milagres que têm sido feitos. Cegos veem, coxos andam. Olha o que as pessoas estão dizendo. Então vocês voltam e dizem para João Batista quem de fato eu sou, de acordo com tudo o que está acontecendo. Após Jesus Cristo falar isso para os discípulos de João Batista, o texto vai mostrar que Jesus vai usar uma metáfora. E Jesus vai usar uma metáfora para falar algo para os fariseus e os escribas, pessoas que se achavam conhecedores da lei. E aí Jesus vai dizer para aqueles homens que quando há música tocada em casamento, apontando que ele era o noivo, que ele estava presente, eles ficam tristes, eles não dançam. Mas quando Jesus está falando do João Batista, aquele que é o mensageiro, que é aquele que veio abrir a passagem para o evangelho adentrar ao coração das pessoas, e Jesus está falando que João Batista seria morto, eles não ficam tristes.
E aí depois Jesus diz para aqueles homens que eles precisavam compreender, claro, de forma, usando a metáfora, que eles precisavam entender que o Evangelho de Jesus, ele é poderoso para transformar tudo. E como Jesus diz isso para aqueles homens? Jesus diz isso quando ele aponta que as cidades aonde ele visitou, as cidades aonde ele mais fez milagres, foram as cidades que não se voltaram para Deus. Então Jesus diz que o Evangelho ele tem poder para transformar tudo, mas os milagres são apenas um detalhe do Evangelho. Os milagres não são o Evangelho, é apenas um detalhe do Evangelho. E após demonstrar tudo isso para esses homens, Jesus, no versículo 25, ele fala para aquelas pessoas, onde ali na sua grande maioria eram compostas de fariseus e escribas, e Jesus faz uma bela exclamação com o versículo 25. Ele diz: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor, o Deus do céu e da terra, o Senhor ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, Jesus está olhando para os fariseus e dizendo: o conhecimento do Evangelho foi revelado aos pequeninos, e não os sábios e instruídos. Agora é importante entendermos que quando Jesus usa a palavra pequeninos, Jesus está apontando para pessoas que são semelhantes a crianças, crianças que ainda não tomam leite, crianças que não comem ainda um alimento sólido, mas apenas o alimento líquido. E Jesus está mostrando que essas crianças, elas, para poderem se alimentar, elas precisam de alguém que leve o alimento até elas. Alguém que possa ensiná-las a falar de forma correta. E esses são os pequeninos. Então Jesus está dizendo que aquelas pessoas que são as pessoas pequeninas, são pessoas que necessitam de alguém que as alimente. Alguém que possa conduzi-la no acordo do conhecimento da palavra de Deus. E meus irmãos, e Jesus diz que essas pessoas que são semelhantes aos pequeninos, essas crianças só conheceu a revelação, só conheceu essas coisas tão maravilhosas, só tiveram o privilégio de olhar para Jesus e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, porque o Evangelho as encontrou, e este Evangelho mostrou para elas que elas são dependentes totalmente do poder e da misericórdia de Deus. Então, por isso, elas são consideradas os pequenininhas, os pequenininhos. São pessoas que dependem totalmente de Jesus. Mas Jesus mostra que aquelas pessoas que se consideram os sábios e os instruídos, são pessoas que acham que elas podem alcançar a salvação por meio do seu conhecimento intelectual. Pessoas, meus irmãos, que entendem que elas estão acima dos outros. Só que eu quero dizer para vocês que Jesus aqui, ele não faz um paralelo apontando assim: aqui, nessa balança, desse lado da balança, estão os pequeninos. Desse lado estão os sábios instruídos. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas, na verdade, Jesus está apontando que os pequeninos são aqueles que dependem totalmente do Senhor Jesus Cristo. E os sábios e instruídos são aqueles que se acham superiores. E aqueles que acham que por si mesmo podem alcançar a salvação. Meus irmãos, este é o contexto que Jesus está fazendo este convite.
Este é o contexto. No meio de pessoas que receberam o Evangelho, porque compreenderam que são totalmente dependentes do Senhor Jesus. E diante de pessoas que acham, por ter o conhecimento apenas intelectual, como muitos nossos dias têm. Quantas pessoas nos nossos dias são assim? São pessoas que conhecem o Evangelho. Quantas vezes nós conversamos com irmãos que se dizem cristãos, que estão na igreja, e às vezes você fala para ele: você entendeu tal texto? Entendi sim, pastor. Compreendi totalmente, mas apenas teve uma compreensão intelectual. Porque quando você tem uma compreensão espiritual, a sua vida é totalmente transformada e mudada pelo Evangelho de Cristo Jesus. E aqueles homens que compreenderam o Evangelho de forma espiritual, os pequeninos, tiveram a sua vida transformada, mas aqueles que compreenderam apenas da forma intelectual, eles não têm mudança, a sua vida continua da mesma forma. Então, meus irmãos, olhando para este contexto, Jesus faz duas propostas. E a primeira proposta de Jesus é apontada no versículo 28, quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Com essa primeira proposta, Jesus ele está oferecendo alívio. Mas com a segunda proposta, Jesus oferece descanso para a alma. Agora eu quero dizer para vocês que há uma diferença muito grande entre o alívio e o descanso. O alívio, meus irmãos, ele se refere a pessoas que estão carregando um grande peso, a pessoas que estão suportando situações difíceis. E essas pessoas que estão suportando situações difíceis, quando chega em determinado tempo, determinado período, esse peso é tirado, às vezes totalmente, às vezes em parte, e a pessoa se sente aliviada. O alívio também aponta para a diminuição da fadiga, da enfermidade, do sofrimento. Tem pessoas que estão cheias de fadiga, que estão com o coração inquieto, e essas pessoas vão a Jesus, porque Jesus faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando essas pessoas aceitam esse convite, vão a Jesus, e Jesus, meus irmãos, lhes dão alívio naquele momento. Alívio também aponta para esse alívio que Jesus está apontando para nós. São bênçãos realizadas na família, são bênçãos realizadas no trabalho, são bênçãos realizadas através da cura, são bênçãos realizadas através dos milagres de Jesus. Agora, nós precisamos entender que muitas vezes esse alívio de Jesus, muitas e muitas vezes nós sabemos disso, ele não é um alívio eterno, ele é um alívio momentâneo. Quantas vezes nós estamos angustiados e nós oramos ao Senhor Jesus Cristo e nós clamamos a Jesus e Jesus nos dá um alívio. Só que no dia depois, no dia seguinte, acontece outra situação e todo aquele alívio que Jesus nos deu, ele vai embora, ele se acaba. Mas aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo que ele pode dar o alívio, mesmo que esse alívio não é o alívio que eu e você esperamos. Nós queremos buscar o alívio de Jesus de forma eterna, para que nunca nós venhamos sentir dor, para que nunca nós venhamos sentir tristeza. Agora é claro, Jesus também nos dá o alívio dos nossos pecados, e isso é uma grande bênção. Quantas vezes nós estamos com o coração amargurado, fizemos algo de errado, e nós vamos a Deus e nós pedimos perdão, e naquele momento, Jesus nos dá o alívio. Naquele momento nós nos sentimos aliviados. E isso é verdade, meus irmãos. Quantas vezes nós nos sentimos aliviados por um dia, por um ano. Nós experimentamos os milagres nas nossas vidas, não é assim?
Quantas pessoas vão nas igrejas aí e na procura de milagres? E aí acontece um milagre, ela chega e fala bem assim: experimentei um milagre, agora estou ótima. Aí você fala: amém, glória a Deus. Mas passam-se os dias, parece que nem um milagre aconteceu. Volta tudo de novo, todos os problemas. O alívio não chegou. Mas a Bíblia diz que Jesus está nos fazendo a proposta: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, meus irmãos, o que eu queria tratar com vocês de forma até mais criteriosa nesta noite é a questão da segunda proposta que nós vemos nesse texto. Porque essa primeira proposta, todos nós queremos, todos nós buscamos, todos nós achamos legal. Ela é interessante para as nossas vidas. Jesus, o Senhor está nos chamando para uma proposta de ir ao Senhor, eu quero ir ao Senhor. Só que, meus irmãos, essa proposta é maravilhosa, é interessante. Só que a minha grande tristeza, e muitas vezes eu estou olhando para mim, muitas vezes eu parei nessa primeira proposta de Jesus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que também pararam nessa primeira proposta de Jesus. Só que eu queria que você e eu pudéssemos buscar o resultado da segunda proposta de Jesus. Se a primeira proposta, o resultado é alívio, a segunda proposta é descanso para a nossa alma. E eu queria que você olhasse comigo aí para os versículos 29 e 30, que é os versículos onde Jesus nos aponta a segunda proposta. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vimos na primeira proposta que quando as pessoas estão com problemas financeiros, com problemas na família, com problemas no trabalho, com problemas de cura, quando elas querem tirar o peso da ansiedade, elas vão até Jesus em busca do seu alívio. E isso é bom, isso não é ruim, isso não é errado. Isso é bom, meus irmãos. Só que quando nós paramos na primeira proposta, nós perdemos o melhor. Nós perdemos o melhor resultado de todos. E o texto vai mostrar para nós que Jesus chega com essa segunda proposta e ele nos propõe uma troca. Uma troca de jugo. Jesus, ele está dizendo: deixe seu fardo pesado comigo e leve o meu fardo leve. Jesus está dizendo: deixe sua decepção comigo e leve a minha certeza. Jesus está dizendo: deixe tudo aquilo que lhe causa tristeza, tudo aquilo que lhe causa dor, e leve a minha paz, a minha alegria. Jesus está dizendo isso. Ele está te propondo algo maravilhoso para mim e para você. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós não queremos aceitar essa outra proposta de Jesus. Como eu pensava, e talvez você ainda pense assim, porque nós falamos o seguinte: Jesus, receber o seu alívio nos momentos difíceis é bom, é gostoso. Agora, trocar o meu jugo com o Senhor é difícil. Porque quando eu troco o jugo com Jesus, eu vou ter que ter uma intimidade com Ele. Quando eu troco o jugo com Jesus, eu vou ter que ter comunhão com Ele. E ter comunhão com Jesus é algo que nós, muitas vezes, achamos extremamente difíceis. Achamos que jamais iremos conseguir.
E nós ficamos com essa mente do evangelho fajuto, do evangelho que não transforma, do evangelho dos fariseus, do evangelho dos escribas, do evangelho que quer viver apenas o legalismo, apenas a questão de ir na igreja, apenas a questão de participar do louvor, apenas a questão de pregar, mas não quer viver o evangelho da transformação de vida. O evangelho que as pessoas olhem para mim e para você e digam assim: aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor tem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, porque ele vive o evangelho. Aquele evangelho que me faça dizer sim para Jesus Cristo e que me faça dizer não para o mundo. Não é o evangelho que me faça dizer sim para Deus, mas que não me faça ter a capacidade de dizer não para o mundo. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui que nós precisamos trocar o nosso jugo com Ele, que o nosso fardo é pesado e o dele é leve. Só que nós temos que entender o que significa a palavra jugo. A palavra jugo, meus irmãos, ela significa união. E essa palavra jugo, ela aponta para a mesma expressão que nós conhecemos, tão conhecida por nós, cônjuge, que aponta para um relacionamento de um casal. A palavra cônjuge, ela significa companheiro de jugo, ou seja, alguém que está preso, entrelaçado a um compromisso. Alguém que fez um compromisso e nesse compromisso ele estabeleceu uma aliança. Uma aliança que não tem começo nem fim. E é assim que Jesus quer que você entenda a questão do jugo. Só que o jugo também, meus irmãos, ele aponta para um suporte feito de madeira, que é colocado sobre o ombro de dois bois, para que eles possam puxar um carro de madeira com cargas muito pesadas. E aqueles bois estão sempre juntos, porque eles sempre têm que puxar aquele peso. Jesus está apontando para um compromisso. Mas Jesus está dizendo aqui que nesse compromisso, que muitas vezes para você é difícil, que muitas vezes para mim é difícil, e que muitas vezes nós não queremos aceitar essa segunda proposta de Jesus. Mas Jesus está dizendo que quando eu e você entregamos nosso jugo a Ele e recebemos o jugo leve dele, Ele está dizendo que Ele terá compromisso conosco. E Ele está dizendo que o compromisso que Ele terá conosco é um compromisso eterno, meus irmãos. Porque Ele vai nos dar descanso, não para o nosso corpo físico. Deus não vai fazer um milagre em meu corpo. Deus vai fazer um milagre na minha alma. E o descanso que Ele está apontando para mim e para você é um descanso eterno. É algo imutável e verdadeiro. É algo que Ele faz. Mas para isso eu e você temos que entregar o nosso jugo a Cristo. Mas muitas vezes nós não queremos entregar o nosso jugo. Qual é o nosso jugo? Às vezes é o nosso pecado. É os nossos pecados de intimação. É aqueles pecadinhos que a gente fala é bobo. Tem nada a ver. Eu posso continuar com eles. Jesus está de braços estendidos para receber o nosso jugo, para receber o nosso fardo. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo nem andar com o peso do jugo. E Jesus está lá, me dá, tome o meu, que é leve. Mas elas não querem se desfazer do seu jugo, não querem se desfazer do seu pecado, porque elas sabem que no momento que elas irão desfazer do seu pecado, elas irão ter um compromisso com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a primeira proposta de Jesus aponta apenas para um alívio, algo gostoso, mas não é o melhor resultado. O melhor resultado que Jesus quer para mim e para você é que eu e você possamos ter compromisso com Ele. E o compromisso de Jesus mostra que Ele vai nos ajudar. Nos momentos difíceis Ele estará conosco.
Nos momentos aonde o peso foi enorme, Ele estará colocando toda a sua força. É um compromisso, meus irmãos, é um compromisso verdadeiro que Jesus quer comigo e com você. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, pedir um alívio de Jesus na hora da dificuldade é fácil, mas manter um compromisso com Cristo é difícil demais, pastor. É muito pesado, pastor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir abrir mão dos meus pecados. Eu não vou conseguir, pastor, abrir mão das orientações que o mundo está me dando. Eu não vou, pastor, abrir mão dos status que a sociedade me faz ter. Eu não vou, pastor, porque, meus irmãos, entregar o jugo a Jesus e pegar o seu fardo que é leve, é abrir mão de tudo. É você pegar algo novo, totalmente diferente, que não tem pecado, que não tem nada, que só tem pureza, só tem santidade. É o fardo de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Agora, quando nós pensamos que é muito difícil, eu quero dizer para vocês, sabe o que é difícil, meus irmãos? Sabe o que é pesado? É o pecado. O pecado é pesado. O pecado é um fardo que nós não conseguimos carregar. Muitas pessoas não têm conseguido ficar de pé nesse momento, porque o pecado delas, o fardo delas tem sido tão grande, que o medo tem assolado os seus corações. Quantas pessoas, quantos cristãos, em meio a essa pandemia, estão desesperados, às vezes pensando: se Jesus voltar, e se isso de fato for uma marca para a volta de Cristo, eu vou para onde? Qual vai ser meu lugar? Agora, mesmo pensando assim, mesmo com essa verdade batendo na porta, as pessoas não querem aceitar a segunda proposta de Jesus. Elas não querem deixar o pecado e continuam com esse fardo pesado. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o próprio Jesus dá uma justificativa para nós com relação àquilo que Ele quer nos dar. No versículo 30, quando Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está mostrando que extremamente pesado é o pecado. O pecado que nos maltrata, o pecado que te humilha. Quantas vezes, quando nós pecamos, nós não conseguimos nem olhar para o espelho? Você acabou de fazer algo errado, e você olha para o espelho e você fica: meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, ali é o pecado. O pecado te humilha, meu irmão, o pecado te maltrata. Jesus te abençoa, Jesus te faz feliz. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo para nós que o seu jugo é leve, que o seu jugo é recheado de amor, é recheado de graça. O seu fardo é leve. 1 João capítulo 5, versículos de 3 a 4, ele vai dizer o seguinte para nós: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Olha que bênção. Os mandamentos de Deus não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe como você vai vencer o mundo? Crendo totalmente em Jesus, confiando totalmente em Jesus. Porque Jesus disse para os pequeninos? Porque os pequeninos são seus discípulos. Os pequeninos são aqueles que acreditam em Jesus totalmente. Aqueles que se acham sábios, que se acham instruídos, esses jamais vão compreender o Evangelho de Cristo Jesus. Esses vão até querer as bênçãos de Jesus, os milagres de Jesus, o alívio de Jesus, mas eles não querem Jesus.
Eles têm um conhecimento intelectual. Eles não possuem o conhecimento espiritual. Mas Jesus está mostrando que nós podemos sim desfrutar dessa segunda proposta. Nós podemos sim, meus irmãos, compreender o valor dessa segunda proposta. Porque quando nós compreendemos o valor dessa segunda proposta, e não só temos aquela compreensão, como eu já disse, a compreensão intelectual. Eu, como pastor, já cansei de ouvir isso. Na verdade, tem hora até que eu não suporto. Você entendeu a pregação, meu irmão? Entendi, pastor. Entendeu mesmo? Entendi. Mas a vida da pessoa, no dia seguinte, está fazendo exatamente a mesma coisa. Não entendeu nada, meu irmão. Entendeu apenas intelectualmente. Eu não sei se vocês aqui nessa noite estão entendendo a pregação. Eu não sei se vocês estão compreendendo isso. Jesus falou para um auditório que tinha várias pessoas. E na sua grande maioria, tinha os escribas e fariseus. Você sabe muito bem quem eles eram. Eram pessoas que tinham conhecimento maravilhoso do Velho Testamento. Eram pessoas que sabiam a lei de cor. Eram pessoas que buscavam cumprir a lei. Mas que, na verdade, viviam apenas o legalismo, a lei, mas não viviam o evangelho. Jesus quer que você e eu possamos viver o evangelho, para que eu e você possamos ter um descanso pleno e verdadeiro da nossa alma. Salmo 25, que nós lemos no início, no versículo 14, ele diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Troca seu jugo com Cristo. Troca seu jugo com Deus, meu irmão, para que você possa conhecer a aliança dele. Trocar o nosso jugo com Cristo é receber o melhor dele e deixar o pior nosso com ele. Agora, para isso, precisamos ter um compromisso com ele. Porque as pessoas não têm orado de forma contínua nesses dias. Por quê? Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor não é para todos, meus irmãos. Deus me falou isso de forma muito clara, olhando para esse texto, olhando para essa verdade. Não adianta eu, como pastor, querer falar com os irmãos, mandar mensagem, ligar para os irmãos, ligar para as pessoas, ligar para o mundo todo, para elas terem intimidade. Intimidade não é para todos. Intimidade é só para aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que buscam ter um conhecimento intelectual, eles nunca terão intimidade com o Senhor. Nunca, nunca terão. Só mesmo os pequeninos, aqueles que entendem que dependem totalmente do Senhor. E eu quero concluir dizendo para vocês que só Jesus pode cumprir essas duas propostas. Só Jesus. Sabe por quê? Porque com o versículo 27, ele afirma para mim e para você: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo lhe foi entregue pelo seu Pai. Ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele está falando para mim e para vocês que nós precisamos reconhecê-lo como nosso Deus, e como nosso Senhor, e como nosso Salvador. E ele conclui o versículo 27 dizendo: aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não são todos que serão revelados. Pastor, mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque essa é a realidade, meus irmãos. Não são todos que terão a oportunidade de compreender que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador. Muitos não compreenderão isso. Muitos só buscarão a primeira proposta e não a segunda.
Mas eu quero dizer para vocês que a intenção de Jesus é mostrar que a salvação transcende o entendimento humano, mas pode ser ajustável para o coração humilde. Jesus não está falando de um conhecimento que você adquire no colégio. Jesus está falando para um conhecimento que você adquire através de oração e leitura da palavra de Deus. Se você não tiver isso, meu irmão, infelizmente, você não fará parte daqueles que a palavra de Deus, que a vontade de Deus será revelada. Por isso, que eu e você possamos compreender que esse texto está falando para mim e para você sobre uma proposta que precisamos aceitar de forma total. Porque o dia que eu aceitar essa proposta de forma total e completa, eu terei minha vida totalmente transformada. Não busque apenas milagres. Não busque apenas alívio. Busque intimidade com Deus, comunhão com Ele. Quero orar por vocês. Na verdade, eu pedi ao Ministério de Louvor que cante uma música e após eu vou orar por vocês. Nós vamos adorar esse Jesus. Pedindo para Ele, para que nós possamos receber dEle os resultados dessa proposta. Não queira só o alívio de Deus. Queira também, e muito mais do que o alívio de Deus. Queira, meu irmão, o descanso para a sua alma. O alívio pode ser momentâneo, o descanso é eterno. Vamos adorar o Senhor. Você me levantou.
Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, faça uma autoavaliação. Qual grupo você faz parte? Fariseus e escribas? Lembre-se, eles estavam na igreja todos os dias. Lembre-se, eles eram os dizimistas fiéis. Lembre-se, eles conheciam a palavra de Deus de ponta a ponta. Mas eles fazem parte do grupo dos sábios e instruídos. E você? Qual grupo que você faz parte? Sábios, instruídos? Ou os pequeninos? Aqueles que entendem e reconhecem a sua total dependência do Deus Todo-Poderoso. Senhor, Pai, nos faça aprender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, Deus. Deus, nós não queremos, Deus, sermos pessoas que apenas aceitamos a primeira proposta do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Proposta linda, Deus, e maravilhosa. E nós agradecemos ao Senhor por ela. Mas nós não queremos estacionar nela. Nós não queremos, Deus, ficar nessa proposta apenas. Nós não queremos ser pessoas que apenas clamam ao Senhor no momento que a nossa família está passando por dificuldade, no momento que o nosso trabalho está enfrentando grandes problemas, no momento, Senhor, dessa pandemia. Nós não queremos estar clamando ao Senhor apenas nesses momentos difíceis, mas nós queremos, meu Deus, deixar o nosso jugo, o nosso fardo, o nosso pecado, meu Deus, e temos intimidade plena com o Senhor, pegando o teu fardo. Nos faça isso, meu Pai. Nos faça, Deus, viver o Evangelho que transformou a vida de tantos servos seus no passado, que transforma hoje em dia a vida de tantos servos do Senhor, Pai. Nos faça, Senhor, nos faça sermos uma igreja viva e eficaz, não uma igreja morta, não uma igreja onde a sociedade está procurando cadê a igreja, e nós não temos como dar respostas para eles, porque nós somos o grupo que só queremos a primeira parte da sua proposta, porque nós fazemos parte do grupo que queremos só ter alívio do Senhor, mas não queremos ter intimidade com o Senhor. Deus, mas eu creio, Pai amado, se os teus servos, se nós olharmos para essa proposta, não como primeira e segunda, mas como uma proposta verdadeira, e aceitá-la de forma plena, o rumo da nossa vida será mudado completamente. Nós não vamos nos desesperar diante dessa pandemia, mas a nossa alma terá descanso, a nossa alma terá uma certeza, e a certeza é que nós estaremos sempre, 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 não importa se estivermos vivos, não importa se estivermos mortos fisicamente, mas a nossa alma estará sempre em comunhão com o Senhor, Pai.
Oh Deus, é isso que eu peço ao Senhor, Pai. Faça com que tua igreja entenda isso, Pai. Faça com que seu povo entenda isso. Essas pessoas que estão nos acompanhando, faça com que elas possam compreender o poder do teu evangelho. O evangelho que diz, que nos aponta que nós podemos pegar o nosso fardo pecaminoso, algo que nós estamos sofrendo, que não temos tido forças para carregar, para puxar e entregar ao Senhor e receber do Senhor o teu fardo que é leve, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu apoio sobrenatural que irá nos ajudar na caminhada, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Te louvamos, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é santa, maravilhosa e perfeita. Obrigado, Deus, porque a tua palavra se revela a nós, pequeninos, pessoas que dependem totalmente do Senhor, para que o Senhor possa nos alimentar, para que o Senhor possa nos instruir no conhecimento da palavra. Nós não somos melhores do que os outros, nós somos pequeninos, dependentes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto. Eu quero só dar um aviso, dizer para os irmãos que nós estamos aí estudando o Evangelho também, é claro, mas estamos estudando aí no mês de maio sobre a família. Todas as nossas escolas dominicais, todos os domingos às 9 horas da manhã, na nossa live no Facebook. E esse domingo vai ser de forma especial, que nós vamos poder transmitir tanto no Facebook quanto no YouTube. Domingo agora, nós vamos poder transmitir tanto no Facebook quanto no YouTube, de forma simultânea. Então, porque lá nós teremos uma facilidade por causa da internet, então nós teremos a condição de transmitir a escola dominical. Então vocês participem, aprendam. Nós estamos falando sobre família. Família é o melhor bem que nós temos. Então, meus irmãos, domingo pela manhã, 9 horas, todos juntos, vamos adorar ao Senhor, cultuando ao Senhor, todos nós ligados aí na live. Com duas condições que nós sempre lembramos. Primeira, se Jesus permitir. Segunda, se Jesus não voltar. Que Deus abençoe todos vocês, dê uma noite abençoada para vocês que aqui estão no templo e para todos os demais que nos acompanham, nos assistem. Quero agradecer os nossos irmãos da congregação do Moisés Reis, os nossos irmãos da sede, aqueles que aqui não estão, vocês também que aqui estão. Que Deus possa continuar abençoando e derramando a graça sobre todos vocês. E após nossa oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.